A chuva fina começava a cair no porto enquanto nos preparávamos para partir. O som das gotas no casco do barco era quase tranquilizador, mas algo no ar parecia estranho, pesado, como se o próprio mar estivesse esperando por nós. Eu ainda não sabia que essa viagem seria minha ruína. Se soubesse, jamais teria colocado os pés naquele maldito barco. Desde o começo, havia algo estranho. Não apenas na atmosfera úmida daquela manhã cinzenta, mas na maneira como as ondas batiam levemente no barco, como se o mar estivesse diferente. Meu nome é Marcos, e naquela época eu era apenas um jovem curioso, louco para viver aventuras fora da rotina sufocante da cidade. Era para ser uma simples viagem de barco com meus amigos, Laura, Pedro e Cláudia, em direção a uma área isolada no mar, longe de qualquer rota de navegação. Nós sempre fomos próximos, amigos desde o colégio, e o convite para passar alguns dias navegando por águas desconhecidas soou como uma oportunidade perfeita. Pedro, o capitão improvisado, tinha experiência com barcos, então estávamos confiantes de que nada poderia dar errado. Pelo menos, era o que acreditávamos. Nosso ponto de partida foi um pequeno porto esquecido pela civilização. O local era cercado por antigas histórias de pescadores e lendas que há muito tempo perderam sua força. Mas naquela manhã, enquanto fazíamos os últimos ajustes no barco, um velho se aproximou de nós. Sua pele era enrugada como couro batido, e seus olhos sômbrios e penetrantes fixaram-se em mim de uma maneira desconfortável. "Vocês têm certeza de que sabem para onde estão indo?" ele perguntou, sua voz arrastada e carregada de gravidade. Eu ri, meio sem jeito, achando que ele estava apenas tentando assustar alguns jovens turistas. "Claro. Vamos explorar um pouco mais longe. Nada demais." Ele balançou a cabeça lentamente, sem desviar o olhar. "Há lugares no oceano que não foram feitos para nós. Águas antigas, onde coisas espreitam, coisas que nem o tempo ousa lembrar. Fiquem longe daquelas partes escuras, ou talvez vocês nunca voltem." Laura riu nervosa, enquanto Pedro, sempre o cético, fez um gesto de desdém. Mas quando o velho se afastou, senti uma pontada de desconforto no peito. Eu queria ignorá-la, queria acreditar que era apenas superstição de um velho marinheiro, mas algo no ar parecia diferente desde aquele momento. Durante a noite, quando o céu escureceu e o mar parecia um espelho sem fim, ouvi pela primeira vez. Era um som distante, suave, quase como uma música. Uma melodia que flutuava nas ondas, misturada ao som do vento. No começo, pensei que era o barulho da água batendo contra o casco, mas logo percebi que havia um ritmo. Uma cadência que seguia as correntes. Algo estava cantando. "Vocês ouviram isso?" perguntei, esperando que fosse apenas a minha imaginação. Cláudia, que estava sentada no convés ao meu lado, virou-se para mim com uma expressão curiosa. "O quê? O som das ondas?" Eu balancei a cabeça. "Não, não é isso. Tem música. Você não está ouvindo?" Pedro no leme virou-se para nós e bufou. "Marcos, se isso for mais uma das suas tentativas de nos assustar, não vai funcionar. Isso aqui é o mar, é o que ele faz." Mas eu sabia que não era o mar. Pelo menos, não o mar como nós conhecíamos. A noite avançou, e o som da melodia não parava. Quanto mais tentávamos ignorá-la, mais insistente ela se tornava, como se estivesse se aproximando. A lua cheia refletia nas águas escuras, criando sombras que pareciam dançar ao redor do barco. Cada vez que eu olhava para o horizonte, via algo se movendo nas ondas, mas sempre que focava a minha visão, desaparecia. Foi Laura quem viu pela primeira vez. "O que é aquilo?" ela sussurrou, a voz mal saindo de sua garganta. Eu segui seu olhar, e ao longe, sob a luz fraca da lua, algo emergiu. Era uma figura. Não, eram várias. Elas nadavam graciosamente ao redor do barco. Suas formas quase humanas cintilando sob a água, como reflexos distorcidos. De longe pareciam mulheres, belas e etéreas, com longos cabelos que flutuavam como algas. "São sereias?" Cláudia murmurou, completamente fascinada pela visão. Pedro riu nervoso, como se ainda não quisesse acreditar no que estava vendo. "Isso é impossível. Não pode ser." Mas lá estavam elas, deslizando pela superfície com uma graça hipnotizante. Suas vozes continuavam a cantar, a melodia se misturando com o som das ondas. E por um breve momento, todos nós ficamos encantados, como se a própria música estivesse nos puxando, nos seduzindo. Foi então que uma delas se aproximou do barco. Ela ergueu a cabeça para fora da água, revelando um rosto de beleza indescritível. Seus olhos, brilhando como estrelas, fixaram-se em mim, e por um instante eu senti como se estivesse olhando para algo divino, algo que não pertencia a este mundo. Ela sorriu,
e sua voz ecoou em minha mente como um sussurro de promessas. Venha. Ela chamou, a mão estendida em minha direção. Eu não pensei. Não consegui. Minha mente estava nublada e antes que percebesse já estava caminhando em direção à borda do barco. A música, o sorriso, tudo me atraía. Eu estava prestes a pular na água, a mergulhar em direção a ela. Mas então algo me puxou para trás. Cláudia. Ela agarrou meu braço com força, os olhos arregalados de pavor. O que você está fazendo? Ela gritou, sacudindo-me com violência. Foi como se eu tivesse acordado de um transe. Olhei ao redor, confuso, e quando voltei os olhos para a água, a sereia havia desaparecido. Não havia sinal de nada, apenas as ondas calmas e a lua refletida na superfície. Meu coração disparou. O que diabos havia acontecido? O resto da noite foi uma mistura de tensão e silêncio. Ninguém falou sobre o que tinha acontecido, mas todos sabíamos que algo havia mudado. As sereias, ou o que quer que fossem aquelas criaturas, estavam ali. E não estavam apenas nos observando. Elas estavam nos chamando. E eu quase havia respondido. Quando a manhã chegou, a sensação de perigo não havia passado. Na verdade, parecia que as coisas só estavam piorando. O barco estava mais lento, como se o mar estivesse nos prendendo, e as sombras sob a água se moviam cada vez mais perto. Eu sabia que não era o fim. Não ainda. Aquelas criaturas estavam esperando pelo momento certo para fazer seu movimento. E quando fizessem, não seríamos capazes de resistir. Eu sabia, no fundo, que estávamos navegando para um destino do qual não sairíamos ilesos. Eu não conseguia tirar os olhos da água. Mesmo depois de termos nos afastado daquela primeira visão, o brilho cintilante das sereias ainda estava gravado em minha mente. Era como se algo nelas estivesse me puxando de volta. Uma força irresistível e obscura. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais o medo se enraizava em mim. Havia algo de errado naquela beleza. Algo perverso que eu não conseguia entender. Ainda. Após aquela noite, a sensação de fascínio deu lugar a um medo latente. Cada um de nós sabia que tínhamos visto algo que desafiava a lógica, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir o quão aterrorizados estávamos. Pedro, sempre o cético, tentou se manter firme. Ele riu da ideia de sereias e continuou dizendo que tudo não passava de ilusões criadas pela escuridão e pela água refletindo a lua. Mas suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o leme. Cláudia e Laura estavam em silêncio, observando o horizonte com olhares fixos. O mar parecia mais calmo, mas havia uma tensão no ar que não podíamos ignorar. A água, antes tão transparente e cristalina, agora parecia turva, como se algo profundo e sombrio estivesse se mexendo logo abaixo da superfície. E foi então que vimos de novo. Dessa vez, a sereia surgiu perto do barco, tão próxima que podíamos ver cada detalhe. Seu corpo era esguio e elegante, com longos cabelos negros flutuando suavemente nas ondas. Mas ao invés de fascínio, algo nela me causava uma profunda repulsa. Havia algo errado em sua pele, perfeita de longe, mas a luz do dia parecia escamosa e áspera, quase como pele de um peixe velho. Ela olhou diretamente para nós com aqueles olhos hipnotizantes. Pedro, que estava ao leme, paralisou. Podíamos ouvir a canção, a mesma melodia encantadora da noite anterior, mas agora a luz do dia soava errada, distorcida. Era como se estivéssemos ouvindo o eco de uma lembrança esquecida, algo que não deveríamos estar testemunhando. Laura foi a primeira a falar, sua voz trêmula. O que ela quer? A resposta veio quase imediatamente. A sereia abriu um sorriso. Um sorriso que no começo parecia inocente, mas que logo se transformou em algo predatório. Seus dentes eram afiados como navalhas, e seu sorriso tornou-se uma visão grotesca de fome e violência. Pedro começou a andar em direção à beira do barco, os olhos fixos nela, como se estivesse sob algum tipo de feitiço. Ele não parecia mais ele mesmo, apenas uma marionete sendo controlada por aquela melodia maldita. Eu corri para ele, tentando segurá-lo antes que fizesse algo estúpido, mas a sereia piscou para mim, e naquele instante eu soube. Ela estava brincando com a gente. Pedro, gritei, segurando seu braço com força. Ele se virou para mim, seus olhos vidrados. Eu preciso, ela está me chamando. E antes que eu pudesse impedir, ele deu um passo em direção ao mar. Mas não foi Pedro que mergulhou. De repente, a sereia emergiu violentamente da água, agarrando-o pelos tornozelos e puxando com uma força sobre-humana. Eu vi seu corpo ser arrastado, e o que aconteceu a seguir é algo que nunca conseguirei esquecer. O corpo de Pedro foi submerso rapidamente, mas antes de desaparecer por completo, vi o rosto da sereia se transformar completamente.
A beleza angelical desapareceu, e o que surgiu foi uma criatura monstruosa. Seu rosto contorcido em uma expressão de pura selvageria, e seus olhos, antes hipnóticos, eram agora 2 poços negros vazios, sem alma. Eu gritei. Cláudia gritou. E em meio ao caos, Pedro desapareceu nas profundezas. O barco balançava violentamente enquanto nós tentávamos manter o equilíbrio. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. A água se acalmou como se nada tivesse acontecido. Pedro havia sumido e não havia vestígios dele. Apenas as ondas suaves lambendo o casco do barco. Ele se foi, sussurrou Cláudia chocada. Eu me ajoelhei na borda, olhando para a água escura, esperando que Pedro surgisse de volta, que tudo aquilo fosse algum tipo de sonho bizarro. Mas eu sabia, no fundo, que ele não voltaria. Aquelas criaturas não eram apenas belas, elas eram predadoras. E Pedro havia sido a primeira presa. Laura começou a chorar, suas lágrimas se misturando à chuva que começava a cair novamente. O ar estava pesado, sufocante, e a sensação de que estávamos sendo observados nunca nos deixou. Não tínhamos mais ideia do que fazer. Estávamos à deriva, sem controle, sem direção. E o pior de tudo, sabíamos que Pedro não seria o único. Naquele momento, a água ao redor do barco começou a borbulhar. Algo, ou alguém, estava vindo à superfície. E dessa vez, não era uma sereia. Um braço emergiu das profundezas. Não, vários braços. Pálidos e finos, dedos longos e ossudos que se erguiam como garras, tentando alcançar o casco. Uma após outra, as figuras começaram a se erguer da água. Eram corpos. Corpos de marinheiros antigos, com olhos vazios e bocas entreabertas em um grito mudo, seus rostos retorcidos em expressões de desespero. Estavam mortos, mas moviam-se como se fossem puxados por alguma força invisível. O pânico tomou conta de nós. Cláudia correu para pegar o rádio do barco, mas estava sem sinal. As ondas se agitaram, e mais criaturas emergiram, suas formas sinistras balançando com a maré. Elas não eram como as sereias. Estas eram vítimas. Vítimas que de alguma forma haviam sido arrastadas para aquele mesmo destino maldito. Estamos presos. Laura sussurrou aterrorizada. Vamos morrer aqui. Mas eu não podia aceitar isso. Não ainda. Eu agarrei o leme com força, tentando girá-lo, mas algo estava errado. O barco não se movia mais. Era como se estivéssemos ancorados, mas não havia âncora. O motor parou, e o vento soprou com uma força gelada, quase como uma risada que passava pelos nossos ouvidos. As sereias estavam nos caçando, e agora sabíamos que não éramos os primeiros. Eu olhei para Cláudia e Laura. Elas estavam em choque e eu também. Mas uma coisa era certa. Se não fizéssemos algo, todos acabaríamos como Pedro. Ou pior. Precisamos sair daqui, gritei tentando parecer confiante. Mas eu sabia, assim como elas, que não havia para onde correr. Quando o mar começa a chamar seu nome, você já sabe que algo sombrio o espera nas profundezas. Já não era mais uma questão de se escaparíamos, mas de quando nos encontrariam novamente. Nós 3 estávamos sozinhos, cercados por um oceano interminável, e as coisas, aquelas criaturas não haviam terminado conosco. Elas queriam mais. Elas queriam nossas vidas. O barco estava à deriva, as velas batendo ao vento, mas não nos levando a lugar nenhum. Era como se o próprio oceano estivesse nos segurando, prendendo-nos em um círculo sem fim. Eu, Cláudia e Laura estávamos em completo silêncio. Não havia mais como fingir que tudo estava bem. Pedro tinha sido levado arrastado para as profundezas por uma daquelas sereias monstruosas, e agora sabíamos que éramos os próximos. Eu me aproximava da beirada do barco, olhando para a água. Ela era escura, pesada e em seu fundo, eu podia sentir as sereias esperando. Mesmo sem vê-las, eu sabia que elas estavam lá, com seus olhos vazios e bocas deformadas, prontas para nos arrastar para seu mundo. Cláudia estava ao meu lado, segurando o rádio, ainda tentando obter um sinal. Mesmo sabendo que era inútil, o rádio estava morto, assim como qualquer chance de ajuda. Vamos morrer aqui, não vamos? Laura perguntou, a voz baixa mas cheia de pavor. Não era uma pergunta retórica. Ela realmente acreditava que nosso fim estava próximo. Não se atreva a dizer isso. Falei, com a voz mais firme que consegui, mas por dentro senti o mesmo. Eu sabia que aquelas criaturas não iriam parar até que nos tivessem. Mas como lutar contra algo assim? Como enfrentar monstros que podiam transformar a beleza em uma armadilha e a morte em algo inevitável? Cláudia se aproximou, seus olhos grandes e cheios de lágrimas. O que vamos fazer? Não podemos ficar aqui esperando que elas nos levem. Precisamos tentar consertar o barco, disse For. Mesmo sabendo que isso não resolveria, não tínhamos controle.
Estávamos à mercê de algo maior do que nós. Então, de repente, o mar se acalmou. A tempestade de minutos atrás desapareceu como se nunca tivesse acontecido, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais opressivo. Não havia vento, nem o som das ondas. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Foi então que a vimos. Uma das sereias, parada sobre uma rocha que se erguia no meio do oceano, com seus olhos brilhando sob a luz pálida do amanhecer. Mas ela estava diferente. Havia algo de mais humano nela agora, algo que parecia quase compreensivo. Era como se ela estivesse nos dando uma última chance. Ou talvez estivesse se preparando para o último golpe. Vocês ouviram isso? Cláudia perguntou de repente, olhando ao redor como se tivesse captado um som que eu ainda não conseguia distinguir. O quê? Perguntei com o coração acelerado. Um canto, ela sussurrou, a mão tremendo. Elas estão cantando de novo. E então eu também ouvi. Um som suave, hipnotizante, vindo de todas as direções. Era diferente do que ouvimos na primeira noite. Não havia mais a doçura da sedução. Esse som estava impregnado de tristeza, de melancolia profunda. Era o som de algo antigo, algo que estava além da compreensão humana. As sereias estavam nos chamando de volta, mas não de forma agressiva. Era quase como um lamento. E isso me aterrorizava ainda mais. Precisamos sair daqui agora, disse, mas meu corpo não se movia. As vozes das sereias estavam dentro da minha mente, me puxando de volta para aquela melodia. Laura se aproximou, os olhos arregalados. Elas estão nos prendendo. Sussurrou. Não podemos escapar, podemos? Cláudia começou a recuar, as mãos cobrindo os ouvidos como se tentasse bloquear o som, mas era inútil. O canto estava em todo lugar, como se as ondas do oceano estivessem cantando para nós. Foi então que tudo mudou. As sereias começaram a aparecer novamente, mas desta vez não estavam mais na água. Uma a uma, elas emergiam do mar e subiam ao convés. Suas formas distorcidas e horrendas contrastavam com a beleza que uma vez exibiram. Agora, estavam em sua verdadeira forma, criaturas grotescas com pele escamosa, garras afiadas e olhos famintos que nos observavam com predatória fixação. Não olhem para elas? Gritei, mas era tarde demais. Cláudia, já completamente envolvida pelo canto, caiu de joelhos, os olhos vidrados. Uma das sereias se aproximou dela, os dedos longos e deformados tocando seu rosto. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso distorcido que eu tinha visto antes, e em um movimento rápido puxou Cláudia para a água. O grito de Cláudia ecoou pela noite, mas logo foi abafado pelo som das ondas. Cláudia! Laura gritou, tentando correr em sua direção, mas eu a segurei com força. Sabia que se ela chegasse perto demais, também seria levada. Agora éramos apenas eu e Laura, sozinhos no convés. As sereias nos cercavam, seus olhos brilhando no escuro, suas vozes ecoando em nossas mentes. Cada parte do meu corpo queria ceder ao som, queria me render e pular na água com elas. Mas havia algo dentro de mim que lutava contra isso. Algo que me dizia que se cedêssemos, nunca mais voltaríamos. O barco começou a se inclinar perigosamente para um lado, como se as sereias estivessem tentando puxá-lo para as profundezas. Laura chorava ao meu lado, completamente aterrorizada. Eu sabia que não havia muito tempo. Se não fizéssemos algo, seríamos os próximos. Temos que pular, eu gritei. O quê? Está louco? Ela respondeu, os olhos arregalados. É isso ou morrer aqui com elas, gritei de volta. O barco está condenado. Se ficarmos, elas vão nos pegar. Precisamos tentar chegar à costa. Laura hesitou por um momento, mas então concordou com a cabeça, seus olhos cheios de medo. Sem mais pensar, nos jogamos na água, nadando o mais rápido que podíamos. A água estava gelada, e a escuridão ao nosso redor parecia infinita. Mas eu podia sentir as sereias nos seguindo, suas vozes se aproximando. Cada braçada era uma luta para sobreviver. Eu podia ouvir Laura ofegando ao meu lado, e a cada vez que olhava para trás, via as criaturas se aproximando, seus olhos brilhando na escuridão. Mas continuei nadando, minha mente focada em uma única coisa: sobreviver. O tempo parecia se estender para sempre, mas finalmente avistei a linha da costa. As sereias ainda estavam atrás de nós, mas estavam ficando para trás. A luz da manhã começava a romper o horizonte, e eu soube que tínhamos uma última chance de escapar. Com um último esforço chegamos à praia, exaustos e aterrorizados. As sereias finalmente desapareceram nas ondas, suas vozes silenciadas pela luz do dia. Estávamos vivos, mas a marca daquelas criaturas ficaria conosco para sempre.